seja bem-vindo aqui ao nosso programa Nós e Família. Com muita alegria aqui estamos na sua companhia, nesta sua Ângelos TV, a trazer-vos mais um tema neste nosso programa Nós e Família. E hoje queremos vos falar sobre as escolas TAPE. E o que é isso? Este é um programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. Este programa é uma iniciativa governamental que existe em 137 escolas que se localizam numa zona economicamente e socialmente desfavorecidas, que são marcadas pela pobreza e a exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar mais se manifestam. É sobre isso que vamos falar aqui no nosso Nós e Família de hoje, onde eu, Sandra Dias, vou estar na sua companhia e, é claro, também com... o Joaquim Dias. Bem-vindo, Joaquim. Claro, de facto, falarmos deste assunto é importante e às vezes não é tão noticiado, não é tão visto e há pessoas que trabalham em prol dessas nossas crianças mais desfavorecidas e que muitas vezes estão mais excluídas, e é preciso também ajudá-las a elas se integrarem melhor na sociedade e poder também contribuir para esta comunhão uns com os outros, não é? Muitas vezes, quando nós excluímos, não estamos a gerar comunhão, muitas vezes estamos a prejudicar mais, estamos a fazer a excepção, estamos a separar e depois existem muitas vezes os conflitos. E é preciso falar, alertar para que quem está lá em casa também perceba que é preciso a contribuição de todos e ajudar a todos a estar. Mas temos alguém especialista que está aqui no meio de nós, não é? Isso mesmo, é preciso a contribuição de todos, mas também a dedicação de alguns que, através da sua dedicação e da sua profissão, vão também ajudando a minorar estas questões na nossa sociedade. E para isso temos a nossa convidada de hoje, a Gracinda. Bem-vinda, Gracinda. Obrigada. Gracinda, antes de falarmos um pouquinho sobre este trabalho... Antes de falarmos, temos que pôr mais à vontade, que ela está toda nervosa. Ela está nervosa, não é? Mas olha, nós não estamos aqui estamos numa nossa sala, aqui na conversa entre todos. Gracinda, antes de falarmos um pouco dessa parte do trabalho, queremos também conhecer um bocadinho quem é Gracinda e também falar deste seu ser professora. Como é que tu descobriste que querias ser professora? Foi muito cedo? Foi muito cedo. Foi para aí com uns 3, 4 anos, alguém perguntou o que é que eu queria ser quando fosse grande. Aquelas perguntas que os adultos nos perguntam, exatamente. Não é? Eu disse que queria ser professora, só que eu nem sequer frequentava a escola, nem a pré, nem nada disso. Nem sabias que era isso? Nada, não fazia a mínima ideia o que era ser professora. Foi algo que saiu da minha boca, saiu ter consciência plena do que era. E a minha mãe até brincava muito com isso, dizia, com os pais que tens, só se for professora das infusas partidas, porque os meus pais não tinham grande escolaridade. E foi uma coisa que eu sempre quis e fui sempre apoiada na família para isso, para prosseguir o meu sonho, e é isso que eu tenho feito. A gente às vezes na nossa infância vamos ter naqueles momentos que uma vez queremos ser umas coisas, depois já mudamos, queremos ser outras. Tiveste essa infância ou não? Não, foi uma decisão, quero ser professora? Foi algo que sempre esteve em mim, nem sequer coloquei outras hipóteses e tal como lá em casa também não havia, nunca se falou muito sobre o meu prosseguimento de estudos, mas sempre houve implícito que eu iria prosseguir até onde eu quisesse, passando por dificuldades ou não. Os meus pais sempre quiseram exatamente, sim, totalmente. E hoje, que és professora... O meu pai, infelizmente, não conseguiu ver isso concretizado, faleceu, tinha 16 anos. A minha mãe viu. Claro. E está comigo e apoia-me em tudo, para onde quer que eu vá, ela está sempre comigo, apoia-me, vai comigo, conhece o sítio onde eu fico, etc. Toda a gente conhece a minha mãe, mesmo nas escolas. Isso é que é bom, isso é que é bonito, não é? E pronto, e tem-me apoiado em tudo, é verdade. Sim. Deve ser uma mulher feliz, não é? Ao ver a filha também realizada, não é? Nesse sonho, não é? Que desde os 3, 4 anos perseguiu, não é? E ali convicta, não. É professora e é professora e é professora e é professora. Exatamente, foi mais ou menos isso. Gracinda, o que é para ti realizar essa profissão de ser professora? Para mim é tudo. É vestir a camisola da escola onde eu esteja, tentar fazer o melhor pelos alunos, não por mim, mas por eles, e depois tentar ver a evolução, por mais ínfima que seja, nestes alunos, ver que há uma evolução, ver que eles vão conseguindo atingir os seus objetivos, vão conseguindo mudar de vida. Em alguns casos eu tenho estado numa escola TAPE,
daquelas escolas que normalmente ninguém quer. E tem sido bastante bom ver a evolução de alguns alunos, ver que alguns até são conhecidos mundialmente. É muito bom ver toda essa evolução e mesmo a própria evolução do agrupamento de escolas, tudo isso. Este estar a lecionar numa escola TAIP foi uma escolha? Tu propuseste para ir para essa escola ou apenas foi uma coincidência e que te mostrou se calhar um trabalho diferente? Foi mais ou menos uma coincidência. Eu fui colocada nesta escola, ainda a escola não era TAIP, o agrupamento não era TAIP, e passou a TAIP no ano seguinte. Era um agrupamento muito complicado. Nós tínhamos a polícia todos os dias a entrar na escola para levar alunos por isto ou por aquele motivo. Havia muita violência. É uma zona socialmente desfavorecida, com muitos imigrantes dos PALOP, outros de etnia cigana, pessoas que vivem mesmo, sobretudo na altura, agora um bocadinho melhor, mas viviam socialmente excluídas. Eram basicamente um bairro social, poucas pessoas viviam fora desse bairro. E na escola também se notava exatamente esse desfavorecimento que existia. E achas que quando há essa exclusão social, quando as pessoas vivem mais desfavorecidas, também a tendência é a aumentar muitas vezes a violência? Isto está uma coisa ligada à outra, não é? Totalmente. Porquê? Quando não há comida em casa, e há aquele ditado português que diz que onde não há pão, todos perdem a razão. Acaba por ser, porque os alunos não tinham comida em casa, não tinham qualquer apoio em casa e depois na escola acabavam por descarregar tudo aquilo que também se passava em casa e que era a vivência social da altura. E tínhamos muitos alunos que vinham, que eram imigrantes, filhos de imigrantes, e vivências totalmente diferentes, ou seja, chegavam, por exemplo, de Cabo Verde, onde não há uma língua estrangeira, num quinto ou num sexto ano, chegam a Portugal, a nível de escolaridade é totalmente diferente, eles sentiam-se desmotivados. Ao sentirem-se desmotivados, onde é que eles encontravam conforto? Se calhar em alguns grupos, não quer dizer gangues, mas é quase, e que acabava por gerar conflitos na escola e mesmo entre eles. Era um bocadinho quase preencher o vazio interior que tinham, não é? E que encontravam ali um escape. Exatamente. Para poder se realizar, para poder dizer, olha, eu sou gente, Exatamente. Pelo menos isto eu aqui consigo dominar, eu aqui consigo ser, digamos assim, alguém exatamente. Sim. Falavas há pouco que o agrupamento para onde foste, ele não era uma escola TAIP. Não, a primeira vez que eu lá estive, em 2008, 2009, não era TAIP. Passou a TAIP em 2009, 2010, que foi um ano que eu não estive lá a lecionar, e quando voltei já era TAIP. Nós já sabíamos que ia passar a TAIP para ter mais apoios estatais para podermos também ajudar os alunos e as próprias famílias. Passámos a ter uma assistente social, um animador de recreios, passou-se a ter outro tipo de técnicos para trabalhar com os alunos, psicóloga e atualmente até uma mediadora escolar nós temos. E tudo isso também ajudou a que o agrupamento começasse a ser conotado de outra maneira, ou seja, os alunos tiveram mais apoio, sentiram mais apoio na escola, também melhoraram os resultados escolares, a vivência também na comunidade também passou a ser mais pacífica, começou a haver outro tipo de interação entre a comunidade e a escola. Essa decisão do agrupamento, neste caso, passar a uma escola TAIP, é a própria escola, é a direção da escola que se propõe a isso? É uma avaliação feita por alguma equipa? As duas coisas, neste caso foi as duas coisas. A direção achou que necessitava realmente de apoios, o que faziam não era suficiente pelos alunos e, como tal, solicitaram junto ao Ministério da Educação uma avaliação, sendo uma zona socialmente desfavorecida, para que houvesse então a integração nesse projeto do TAIP. Se não me engano, eles integraram o TAIP 2 na altura. Atualmente já estamos no TAIP 3. De modo a que conseguirmos realmente ajudar os alunos e termos mais técnicos, mais meios, mesmo físicos, para que as coisas também se possam desenvolver de outro modo. Falaste no TAIP 2 e agora TAIP 3, isso Sim, que há vários programas, exatamente, ou seja, iniciou com o TAIP 1, houve escolas que só ficaram nessa fase, depois houve outras que decidiram continuar a ser TAIP, houve outras que não, e conforme elas vão integrando e o TAIP vai mudando, se não me engano, de 3 em 3 anos ou de 4 em 4, as escolas, os agrupamentos podem se manter ou podem retirar conforme queiram.
Infelizmente também há agrupamentos que são TAPE e que não querem disponibilizar essa informação, nem querem os meios que são disponibilizados pelo projeto TAPE, porque não querem ser conotados com ser uma escola TAPE. Acham que tem má fama, as pessoas não vão querer que os seus filhos estudem lá, quando é exatamente ao contrário. Nós tentamos fazer o melhor possível com o que temos para... E tendo esses meios, esses apoios, muito melhor podemos ajudar os alunos. Aliás, saem mais enriquecidos do que às vezes até, digamos assim, sem ser uma escola TAPE, não é? Exatamente. Porque achamos que não tem essas carências e pronto, e muitas vezes os alunos saem de lá mais não com umas bases tão boas, muitas vezes para seguir em frente, e quanto ali, quando nós assumimos aquilo que é na realidade, muitas vezes essa escola, esses alunos vão usufruindo desses meios para poder se ingrar depois um bocadinho na vida. Uma questão, eu queria voltar um bocadinho atrás, que era o seguinte: mas como é que surgiu esta escola TAPE? Isso tem, portanto, iniciou-se em algum país, foi alguma, ou foi próprio do nosso país só? Não, já existe noutros países com outros nomes. Portugal adotou o projeto TAPE e é financiado pelo POPH, que é Plano do Potencial Humano, qualquer coisa do potencial humano, também exatamente para que, são dinheiro que vem financiamento da União Europeia, para que as escolas mais desfavorecidas consigam diminuir a diferença que há entre o analfabetismo, o abandono escolar, etc., para que estejam mais ou menos todas niveladas pelo mesmo. E pronto, é o que se tenta realmente com este tipo de projeto. Temos turmas diferenciadas, ou seja, há, mesmo dentro da escola, há a possibilidade, por exemplo, de os alunos terem mais apoios, aqueles alunos com mais dificuldades, terem quase um programa diferenciado de modo a superar as suas dificuldades. Por exemplo, no agrupamento onde eu estive, havia o português língua não materna para os alunos que vinham de Espalop ou de outro país qualquer, de modo a que superassem as suas dificuldades e depois pudessem ter sucesso escolar. Sempre são pequeninas coisas, mas que vão fazendo a E agora eu estava diferença. aqui a imaginar, é o seguinte: esses alunos vêm dos PALOP, têm os nossos de Portugal, numa turma que tem essas várias culturas. Como é que é um professor gerir isso? Porque não é fácil, não é? Não é fácil. Uma turma, não sei quantos será o número 30. de turma, 30, não é? Mas tiver ali 2 ou 3 culturas, ou às vezes mais, não é? Não necessariamente. Eu já tive uma turma de 28 alunos em que tinha 2 portugueses, uma aluna brasileira e os restantes era tudo palopes, mas países diferentes. Depois, e todos a nível cultural diferente. Não é fácil, não é. Primeiro, aquilo não era uma turma, como eu costumo dizer, era um conjunto de alunos. Fazer com que eles funcionassem como turma já foi uma luta ao longo do ano. Mas depois chegou-se ao final e conseguiu-se qualquer coisa. E isto foi uma turma nesse agrupamento onde, quando ainda não se era TAPE, em que eu tinha 28 alunos e tinha 2 ou 3 com manuais escolares. Ou seja, com o que é que nós trabalhamos, no meu caso, uma língua estrangeira. Claro, exato. Ou seja, tem que se arranjar estratégias para se conseguir trabalhar com eles e tentar cativá-los da melhor maneira possível, porque são alunos que a preocupação deles, muitos deles na altura, era ter um prato de comida à frente. Nessa turma lembro perfeitamente, e um aluno que desmaiou de fome à minha frente. Claro. São coisas que uma pessoa não esquece. E depois, no final, isso também deve ser marcante, tanto para o professor como também para eles, porque também é um ano que se vão conhecendo e muitos deles vão reconhecendo o esforço do professor em tentar, não é? Que ele ali consiga se ingrar, consiga superar os vários desafios, para que amanhã, na sua área profissional, ele não esteja à margem, não esteja, digamos assim, excluído da própria sociedade, do próprio mercado de trabalho. É isso que nós tentamos fazer, e fazer ou um prosseguimento de estudos, ou um curso profissional, ou qualquer coisa, de modo a que eles efetivamente sejam alguém, tal como referiu, na vida, e às vezes alguns deles, nomeadamente aquela zona, vão pela parte do desporto. Vão para clubes de futebol, vão para o atletismo, etc. E temos alunos que saíram deste agrupamento de escolas, são jogadores de grandes clubes portugueses, estão na seleção nacional de basquete, de futebol, e são extremamente conhecidos, e é um orgulho e também uma maneira também de fazer ver os
os mais frutos novos. e os frutos do empenho de cada um e destas escolas, não é? Sim. Também, e como disse, os mais novos depois poder seguir também. Esta Exatamente. é uma motivação extra É. que acontece porque vendo um jogador, vendo de facto, entre aspas, um ídolo, não é? Exatamente. De facto eu quero empenhar-me, e foi nesta escola, muitas vezes a escola passa a ser referência para o sucesso de muitos alunos. Sim, acaba por ser. Há pouco a Gracinta falava que havia agrupamentos ou escolas que não queriam ser conhecidas como em que tinham esse programa TAPE. Porque também há pais que depois também não queriam ter lá os filhos, porque a escola é uma escola TAPE. E a nível dos professores, há aqueles professores que dizem ali eu não quero dar aulas? Eu quando fui para aquela escola, sou sincera, não foi fácil a minha adaptação. Não foi. Era a primeira vez que eu estava a lecionar num bairro social, era a primeira vez que estava a lidar com alunos provindos de tantos países e tantas culturas diferentes e para mim foi muito complicada a adaptação. Com o tempo, passei a adorar aquele tipo de ensino. Primeiro, porque me dá um pouco mais de liberdade a nível de lecionação e segundo, porque eu vejo frutos. Pode não ser naquele ano, mas depois consigo ver que há esta melhoria ou há aquela. E para mim é sempre uma luta, mas é um desafio. É sobretudo um desafio. É um desafio. Mas há muitos professores que dizem que não querem ir para aquele tipo de agrupamento. Tivemos lá colegas que, passado uma hora, já tinham desistido do contrato. E já não Sim, e não quiseram voltar. Claro, também depende de pessoa para pessoa, não é? Sim. Exatamente, e das vivências. E das vivências, porque de facto às vezes nós não temos, isto é, não está no nosso interior, na nossa vocação, às vezes nós conseguimos lidar com essas... dom próprio, é preciso ter uma capacidade própria às vezes para se porque conseguir... Não é só, eu sou professor e estou preparado para todo tipo de desafios. Sim. Não, isso também não. É preciso para já uma vontade interior muito grande, não é? Depois um carinho por aqueles que estão ali, não é? E uma convicção muito segura de que, apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, de às vezes até de todas as lágrimas, não é? Porque não é de todas as lágrimas que eu estou a imaginar, isso tudo, todas as lágrimas, eu não vou desistir. Não, é? Não por mim, mas por eles. Sobretudo por eles. Porque amanhã, certeza absoluta que, e como nós vemos, e às vezes, e a Gracinda dizia, não é? Hoje são ídolos do desporto, eles reconhecem as suas origens. Foi aquele professor ou foi aquela professora que me ajudou. Porque se não fosse ela, eu não estava aqui. Eu hoje não era ninguém, porque o desporto não me salvava, isto é, só por desporto sem ter o mínimo conhecimento, não consegue chegar a lado nenhum. Aliás, eu estou-me a lembrar, bonito, e se calhar também se lembra, quando foi o ano passado que nós vencemos o Campeonato Europeu, o caso do Éder, que ele estava aqui numa escola, também vinha dos países do PALOP, e o que ele queria era só comer, não é? E ele só ia para a escola porque sabia que depois, se ele estivesse na escola e aprendesse, tinha comida. E a motivação dele era ter comida para não passar fome, e então ele aplicou-se nos estudos. Nós vemos essas motivações que temos que arranjar para essas nossas crianças, infelizmente, que padecem de estar às vezes excluídos ou estar em situações sociais um bocado mais difíceis ou degradadas. Gracinda, falando da educação de jovens, e estamos a falar de numa necessidade, e a gente sabe que é assim, é uma responsabilidade que não é só dos professores, mas também é dos pais. Como é que é um professor que tem uma criança com as suas mais diversas dificuldades e o professor não pode, entre aspas, contar com os pais ou conversar com os pais, porque se apercebe de toda uma situação, um contexto social que é difícil de ultrapassar e que a criança vive e que vem de casa. Como lidar com tudo isso? Não é fácil. Não é fácil porque
Ser professora não é chegar às 5 ou 6 da tarde, deixar as coisas todas na escola e vai-se para casa e se esquece. Não. Nós vamos para casa, pensamos nisto e naquilo e como é que vamos ajudar este, como é que vamos ajudar aquele, o que é que vamos fazer em relação a isto ou àquilo. É chegar a casa e pensar, temos ali um aluno que é vítima de violência doméstica, por exemplo, como eu já tive, e o que é que eu vou fazer para resolver a situação? Ou alunos que efetivamente em casa não têm qualquer acompanhamento. O que é que nós conseguimos fazer? Não adianta chamar lá os pais, não é? Em alguns casos não adianta, tal como eu disse no início do projeto TAPE, naquele agrupamento, os pais raramente iam à escola. Atualmente já são mais presentes. Eu, pelo menos como diretora de turma, tento flexibilizar o meu horário de atendimento, ou seja, eu tenho efetivamente 1 hora de atendimento, mas se tive lá um encarregado de educação nessa hora, foi muito. Ou era antes das 8 da manhã, antes de irem para o trabalho, ou às 7 ou 8 da noite, quando saíam do trabalho, ou arranjar ali na hora do almoço deles ou na minha um horário que fosse compatível, ou hoje, com as tecnologias, também temos uma vantagem, que é o e-mail, o Facebook, conseguimos... Skype, se calhar. O Skype, por acaso, não, porque eu não tenho. Mas as minhas colegas achavam giro, que eu falava com os pais da maneira que desse jeito, ou SMS, ou ligava do meu próprio telemóvel, para conseguir. Mas, efetivamente, há encarregados de educação que continuam a não comparecer na escola. Porquê? Porque cada vez que são chamados, também pensam o que é que ele fez ou ela fez desta vez. Há sempre a conotação de, se eu sou chamada à escola, é porque aconteceu alguma coisa de mal. E se aconteceu de mal é por causa da criança, não é por causa dele. Exatamente, é sempre a criança. E houve algumas situações em que a criança apanhou antes do encarregado de educação ir à escola. Porque já imaginou, fizeste asneira, Exato, a criança então até vais podia levar dizer que já não. Exato, até podia ser só para assinar um documento que estava em falta. Claro. Sim. Mas havia sempre essa situação. Atualmente, é como digo, já mudou um bocadinho a mentalidade dos encarregados de educação, já vão, quando não conseguimos encontrar uma hora compatível, ou eu deixo algum documento que seja preciso assinar, ou tentamos flexibilizar da melhor maneira Não, possível. isso é bonito, porque nós já sabemos que, para já, essas famílias, esses encarregados de educação, já vivem uma situação um pouco difícil por causa dos seus empregos, porque são empregos, muitas vezes, muito humildes, não é? E que qualquer hora, para eles, é uma perda. Exatamente. E por isso é importante também aqui frisar que essa flexibilidade é importante porque eles poderem, não é, não perder nenhum horário de trabalho, porque muitas vezes até tivestes, isto é, já tem uma conotação tão grande de serem, digamos assim, ser preguiçosos no trabalho, já estiveste a faltar, ou já estiveste assim, ou já estiveste assado, quer dizer, e eles, para muitas vezes não trazer essa conotação para dentro do trabalho, porque o precisam, porque é o seu pão de cada dia, não é? E não querem perder aquele pobre trabalho, muitas vezes ou não vão à escola, ou então só nesses horários como falou. E muitos deles têm 2 e 3 empregos para conseguir subsistir. Estamos a falar de subsistir. Exato. Exatamente, sim. Então, resumindo assim, qual é a diferença de uma escola TAPE e uma outra escola? Quais são as vantagens ou possíveis desvantagens? As vantagens de uma escola TAPE é realmente o maior número de técnicos que tem, desde assistentes sociais, mediadores, animadores de recreio, entre outros. Também temos equipas, nós trabalhamos em parceria com centros de saúde, por exemplo, se temos um aluno que tem qualquer problema de saúde, o enfermeiro vai à escola, vê o aluno, se for preciso, encaminha imediatamente para uma consulta, consegue-se uma consulta na hora. E faz com que realmente a família também sinta que a escola está ali. Exatamente. As escolas que não são TAPE, também algumas têm um psicólogo, mas pouco mais do que isso. Aí estamos a falar de assistentes sociais que também ajudam, por exemplo, no processo de legalização, porque infelizmente ainda temos em Portugal muitos indocumentados. E ajudam também em algumas pequenas coisas, como por exemplo tratar de documentos, seja no CEF, seja no centro de saúde, conseguir um médico de família, conseguir coisas mínimas que nós consideramos mínimas, mas que para eles pode ser a diferença entre ter um trabalho ou não ter. Ou conseguir realmente que os filhos possam ir para uma faculdade. E é assim, para mim trabalhar numa escola TAPE ou não TAPE, para mim é igual, só que realmente a escola TAPE tem mais técnicos e consegue ajudar os alunos e conseguimos ver uma evolução. Claro, exato. É isso. Gracinda, vamos continuar a partilhar um bocadinho mais sobre este lindo desafio e sobre este novo sistema de apoio também aos nossos jovens que são estas escolas TAPE. Mas agora quero-vos convidar, vamos até um curto intervalo. Fique aí com toda a nossa programação da Anjos TV. Já voltamos para continuarmos esta nossa conversa hoje aqui no Nós e Família.